Então nós vemos nesta passagem da Bíblia que haviam pessoas que eram o que a Bíblia chama de justos, como aquela mulher Lídia, vendedora de púrpura. O justo, quem é o justo? O justo é aquela pessoa que não conhece o Evangelho, não conhece a Deus, mas é aquela pessoa que não faz mal a ninguém, não busca o mal, não se mistura com pessoas más, não tolera situações de maldade. Esse é o justo que a Bíblia chama, não é? E é por isso que a graça de Deus foi estendida para todos, porque há o joio e o trigo no mundo, e o trigo é o justo, são aquelas pessoas que dentro de si sabem que não devem fazer o mal, que devem ser boas pessoas, inato dentro delas. E havia pessoas como, e há até hoje, não é? E havia naquela altura pessoas como Lídia, como aquele carcereiro que depois de passar daquela situação deve ter adormecido escutando a Paulo e a Silas a cantarem e acordou com aquela situação e entendeu que aquilo ali era um chamado de Cristo para a sua vida, como há pessoas, como aquela moça endemoniada, porque esses espíritos são demônios, não é? Aquela moça, o que ela estava a fazer? Ela estava a alertar, ela estava a gritar. Ela não estava a louvar nem engrandecer a Paulo e a Silas por eles estarem ali a pregar o evangelho. Ela estava a alertar a quem pertencia ao mal, a Satanás, ao inimigo, a verdade é essa, não é? Não só ela, como aqueles patrões dela que exerciam sobre ela a condição de extrair lucro daquele dom que não é o dom, era uma maldição para aquela moça. Então ela perseguia a Paulo e a Silas a gritar e a avisar, alertar. Eles estão a chegar, como quem dissesse isso, entende? Então, o que acontece quando nós vamos em uma viagem missionária? O que acontece quando você sai para pregar o evangelho? Nós levamos a boa nova de Cristo, nós temos aquela recepção que pode ser positiva, que pode ser negativa de uma pessoa, mas se você não sabe o que você vai enfrentar pela frente, não é? Você pode encontrar uma pessoa que te receba educadamente e aceite o evangelho, como você pode encontrar uma pessoa que bata a porta, não é? Na sua cara, lhe xingue, lhe chame nomes, você não sabe. Mas se ela for alertada, se ela for por um espírito maligno que já vem gritando que você é aquilo e que se ela já tem aquele demônio perto dela, próxima a ela, não é? Então como é que ela vai reagir? Vai reagir muito pior, não é? Então você até passa a correr um certo risco. Então era o que estava a acontecer, não é? Aquela mulher, e foi de certa forma o que aconteceu, que nós vemos, porque Paulo toma a frente, expulsa, livra. Ele não só estava incomodado, não é? Eu imagino que ele estivesse incomodado com o fato daquela moça estar atrapalhando a obra, como também dela estar sobre aquele jugo, porque aquilo era um jugo, ela nunca deixaria de ser escrava se ela continuasse dando lucro que ela dava, não é, aos seus senhores. Então ele chama o nome de Jesus e retira aqueles espíritos daquela mulher e os seus donos, que também usufruíam daquilo, e para usufruir daquilo não andavam em bons caminhos, não eram boas pessoas, não tinham o Espírito de Deus dentro deles, portanto, fazem o que fazem, arrastam a Paulo e a Silas num julgamento ao ar livre, não é? Eles são julgados, machucados, jogados numa prisão, e ali na prisão eles têm o encontro com esse carcereiro, que não era um homem mau, também ele estava apenas a cumprir com o trabalho dele, que era o de cuidar dos presos, não é? É tanto que ele tem um encontro com Cristo naquela situação, e não só ele, como toda
a sua família. Portanto, meu irmão, saiba que essa resistência que você encontra, antes de tudo, ela não vem só por você ser estrangeiro, por você estar a ocupar uma vaga de trabalho de uma pessoa local, por você ser de outra nacionalidade. Não vai só disso, não é? Não vem só disso. Isso vem de algo a mais. Isso vem de algo que você tem, que aquele lugar não quer que você fique, porque o que você tem vai mudar aquele lugar, vai abençoar. E o que está ali de mal não quer que você fique ali. E o que eu tenho a dizer a você é: não se atemorize, não volte para trás, seja forte, seja corajosa, seja corajoso, faça a sua parte de forma equilibrada, sabendo o que te cerca, sabendo que o que te cerca é muito menor do que está à volta de tudo isso, sabendo que você tem uma função onde você está, que é levar a boa nova de Cristo, o Evangelho, e que muitas vezes nós precisamos apenas ser exemplo de um cristão, que só isso vai chamar a atenção das pessoas para a tua vida, não é? Só o fato de você ser uma boa pessoa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa que não se mistura com pessoas erradas, que não faz o mal, que não anda em vícios, que uma pessoa orientada, consciente, responsável. Isso diz muito sobre você. Ser alegre, porque a nossa alegria não vem desse mundo, nem das coisas que nós vemos. Nós podemos estar a passar a pior situação do mundo, mas quando nós temos a Cristo, nós temos um sorriso de encanto ao outro, porque nós sabemos que quem está a cuidar de nós e que tudo vai contribuir para o nosso bem. E entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir sem forças para continuar, quando você se sentir amedrontado. O medo, o inimigo, ele não pode te tocar. Você é de Cristo, você é selado com o sangue de Jesus, mas ele vai te amedrontar muito, vai tentar fazer com que você desista, vai ficar naquela goga, como se diz na minha terra, não é? Quando ele não pode nada, nem vai fazer nada com você, se você mantiver a sua fé e der o seu testemunho. Que Deus te abençoe. Eu sei que essa mensagem, ela é especial, ela vai seguir para as pessoas certas. E tenha uma coisa em mente: você pode, meu irmão, não estar totalmente puro nem santo. Nenhum de nós é. Jesus, quando chamou a Pedro, ele tinha muitos defeitos. Ele era um homem totalmente imperfeito, porque ele era impulsivo, violento. Mas Jesus o transformou. E essa transformação é diária. É um relacionamento que você vai ter com Cristo. É um relacionamento que vai te levar a minimizar, a diminuir ou a quase fazer sumir determinados pecados em sua vida. Se você deixar Deus atuar e te levar pelo caminho excelente dele, com os planos excelentes dele. E não tema, porque testemunhar a palavra de Cristo, essa vai te manter seguro e firme, onde você estiver.